Em 1869, o biólogo Ernst Haeckel utilizou pela primeira vez a palavra ecologia para designar a ciência que estuda a relação dos seres vivos com o meio em que vivem. Ao olharmos à nossa volta, apercebemos-nos da grande diversidade de seres vivos em ambientes tão variados como os oceanos, as savanas, os rios, as florestas e as montanhas. O conjunto de todos estes ambientes e dos seus seres vivos constitui o maior ecossistema terrestre, a ecosfera. Um ecossistema é constituído pelos organismos, o meio ambiente em que estes vivem e as interações que se estabelecem entre todos. À superfície da Terra existem muitos ecossistemas. Uns são de grandes dimensões, como as savanas, outros têm área mais limitada, como um lago. As relações que os seres vivos estabelecem entre si constituem os fatores bióticos de um ecossistema. A água, o solo, a temperatura, a luz e outros componentes não vivos constituem os fatores abióticos. O local onde os organismos de um ecossistema vivem chama-se biótopo. O conjunto de seres vivos de um ecossistema e das relações que se estabelecem entre eles constitui uma biocenose ou comunidade. Ao conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem numa comunidade chama-se população. As espécies desenvolveram, ao longo da sua evolução, diferentes modos de sobrevivência e de intervenção no meio. Mais isolados ou em grupo, os seres vivos estabelecem interações de diferentes tipos entre si. Entre a alga e o fungo que entram na constituição de um líquen, existe uma relação de mutualismo, que é benéfica para ambos. O fungo absorve a água e os minerais de que a alga precisa e a alga elabora a matéria orgânica que serve de alimento ao fungo. O comensalismo estabelece-se entre as plantas epífitas, como algumas orquídeas, que passam a receber mais luz se instalarem no tronco de árvores altas, não sendo as árvores prejudicadas pela sua presença. No parasitismo, um dos seres vivos é beneficiado e o outro é prejudicado, vivendo o parasita na dependência do hospedeiro. Os animais da savana africana encontram-se rodeados de parasitas que vivem na sua pele e se alimentam do seu sangue. Na predação, um ser vivo alimenta-se de outro, mas ao contrário do que se passa no parasitismo, o predador não depende da presa. Alguns predadores são caçadores exímios e apresentam especializações como as garras, a visão apurada e a velocidade que lhes permite detectar as presas a grandes distâncias. Comportamentos específicos são encontrados em animais como os tubarões, que possuem um sistema elétrico que lhes permite detectar as presas. Ao longo da evolução, as presas também desenvolveram mecanismos para escapar aos predadores. É o caso da camuflagem, em que a presa possui cor ou forma semelhantes à do seu meio. A cor e forma deste cavalo marinho é semelhante à das algas que se encontram à sua volta. No mimetismo, uma espécie tira vantagens da sua semelhança com outra espécie. Por exemplo, certas borboletas assemelham-se a outras de sabor amargo, sendo por isso evitadas pelos predadores. Há outras situações em que os animais possuem cores muito vivas, levando os predadores a deduzir que são venenosos ou perigosos. As conchas e os espinhos de alguns animais também os protegem do ataque dos predadores. As relações que se estabelecem entre os seres vivos da mesma espécie são muito variadas e designam-se de intraespecíficas. Por exemplo, as sociedades são muito conhecidas entre os insetos, como as sociedades de abelhas e de formigas, embora também se encontrem nos vertebrados, como os babuínos. Os seres vivos podem viver em dois grandes ambientes, expostos ao ar ou imersos na água. Existem ainda aqueles que, em certas fases da sua vida, vivem em ambos os ambientes. Em qualquer dos ambientes, os seres vivos estão sujeitos aos fatores físicos do meio, como a temperatura, a umidade, a luminosidade, os ventos, entre outros.
Os seres vivos precisam de um conjunto de fatores físicos ou abióticos favoráveis ao seu desenvolvimento. Por isso, os que vivem junto ao mar não são os mesmos que se encontram num prado ou numa montanha e vice-versa. Nenhum fator abiótico exerce o seu efeito isoladamente. Eles atuam em conjunto e influenciam-se mutuamente. Dos vários fatores abióticos que influenciam o desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos, podem destacar-se: a luz. A lebre americana apresenta uma pelagem castanha no verão e branca no inverno. Nas aves, a duração do período de luz determina as migrações. A água. Os catos, plantas típicas de ambientes secos, possuem as folhas reduzidas a espinhos e caules carnudos, que lhes permitem armazenar grandes quantidades de água e reduzir as perdas de água por evaporação. As suas raízes muito longas captam a água a grandes distâncias. A temperatura. O comprimento das orelhas das raposas do deserto é muito maior do que o das raposas europeias. Devido à grande superfície das suas orelhas, há uma maior perda de calor por dissipação, refrescando assim o corpo do animal. Quando a temperatura atinge certos valores mínimos, alguns organismos ficam com a atividade vital reduzida e hibernam, como o esquilo ou a marmota. Se ocorrer o contrário, ou seja, se a temperatura se elevar acima de determinados valores, alguns animais entram em estivação, como os crocodilos ou os caracóis. A vida só é possível dentro de certos limites dos fatores abióticos. No entanto, nem todos os seres vivos possuem as mesmas exigências em relação a cada um deles. O homem deve ter em consideração, ao intervir nos ecossistemas, que alterações profundas dos fatores abióticos podem provocar desequilíbrios graves nas comunidades, com consequências irreversíveis.